Conversamos agora com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e quem participa dessa entrevista é o nosso analista de política, Igor Gadelha. Igor, já que você está ao lado do ministro, eu peço que você faça a sua primeira pergunta a Paulo Guedes. Ministro, obrigado por essa entrevista. Eu queria começar perguntando para o senhor qual é a agenda da equipe econômica para o curto e médio prazo após o auxílio emergencial. Eu queria começar agradecendo ao Congresso. Acabo de ter a informação que o Congresso promulgou a PEC fiscal. Isso era importante porque, como você diz, Igor, a coisa começa com o auxílio emergencial, que foi um instrumento muito efetivo. Nós protegemos 64 milhões de brasileiros durante a primeira grande onda da pandemia e nós temos que agora renovar os esforços, porque essa tragédia continua entre nós. E é importante deixar claro para todo mundo que é a política que dispara essas ondas de reformas. Nós tínhamos que esperar justamente a troca de comando na Câmara de Deputados e no Senado para podermos encaminhar. Nós não podíamos gastar sem a licença do Congresso. Isso aconteceu o ano passado, é praticamente uma repetição do que aconteceu ano passado. Por isso que nós temos agora um protocolo de crise, porque o Congresso nos autoriza a gastar, que é justamente a PEC de guerra, e aí nós então podemos deflagrar os nossos programas. Auxílio emergencial, o BEM, que preservou 11 milhões de empregos, o PRONAMP, que foi um programa de crédito que milhões de pequenas e médias empresas receberam. 50%, praticamente a metade da expansão de crédito na economia brasileira foi para as pequenas e médias empresas. Quer dizer, então, todos esses programas só puderam ser ativados depois da licença do Congresso. Então, o que nós fizemos foi justamente o aprendizado do ano passado, nós compactamos. Nós tivemos agora a autorização para as desestatizações, privatizações de Correios, de Eletrobras, nós temos o Banco Central independente, nós temos o marco fiscal, o novo marco fiscal que foi promulgado agora também pelo Congresso, vem os programas, nós estamos falando de saúde, emprego e renda. Vacinação. Então, o que vem pela frente? Vacinação em massa. Vacinação em massa. Porque os 38 milhões de invisíveis que nós descobrimos são pessoas que têm que trabalhar de manhã para comer à noite. Então, eles precisam dessa vacinação porque está indissociável a economia da saúde. A economia e saúde andam juntos, são indissociáveis. Então, se nós quisermos que esses 38 milhões de brasileiros possam trabalhar para ganhar a sua própria vida, eles têm que ser vacinados. A vacinação em massa é um passo indispensável, porque ela permite justamente que haja uma redução dramática do desemprego informal. Ministro, o senhor tem 71 anos e está se aproximando o calendário de vacinação. Já queria ter vacinado. O senhor vai se vacinar? Já queria ter vacinado. Eu acho ótimo. Sou candidato a vacinar. Quero me vacinar. Reformas. O senhor sempre diz essa frase: a política dispara as ondas de reforma. Temos que respeitar o tempo da política. Não deixa de ser verdade, mas lembrando que a PEC emergencial ela era bem mais ambiciosa e passou na Câmara menor do que vocês propuseram. É do jogo, é verdade, mas o senhor teme que nas próximas votações importantes que o senhor terá pela frente no Congresso, particularmente as reformas tributária e administrativa, o senhor teme que aconteça a mesma coisa, inclusive com um fogo amigo de dentro do governo, desidratando as propostas que o seu ministério envia? Márcio, considerando todos os fatores, nós temos um Congresso reformista. Ele já avançou com as reformas da Previdência, fizemos a sessão onerosa, nós estamos fazendo muita coisa que estava parada. Não é? Eu acho que nós temos conseguido um coeficiente de 70% de aprovação das medidas que mandamos. Ministro. 70% parece um número razoável, considerando o fogo amigo. Todas as coisas incluídas, parece que a gente consegue aí uns 70%, o que é satisfatório
para fazer a economia se mover. Ministro, mas há agora um componente eleitoral também. O espaço desse ano, até outubro, ali nós temos... Próximo ano é só eleição. Como é que o senhor vê o impacto dessa questão das eleições na aprovação das reformas? Qual o tamanho da reforma administrativa e tributária que o senhor acha que vai ser aprovada? O coeficiente, o impacto eleitoral, pergunto a você, o ano passado teve impacto eleitoral? Mas era eleição municipal, né? Isso. Agora, esse ano, teoricamente, não é um ano de eleição. E eu vejo que as reformas vão andar. A administrativa está pronta para ser aprovada. Ela é uma reforma leve, suave. Como eu disse, ela já conseguiu, para os 3 níveis da federação, economizar uns 140, 150 bilhões de salários, que nenhuma reforma administrativa teria potência para fazer isso em tão curto tempo. E, ao mesmo tempo, para nível federal, ela permite uma economia de mais 300 bilhões. Futuro econômico. Ministro, o senhor pinta um cenário otimista, positivo daqui para frente e falou inclusive do Fogo Amigo, mas é importante lembrar, a base do governo no Congresso não é tão firme assim. E além do mais, nós teremos, talvez já a partir dessa semana, a retomada numa elevação dos juros de novo no nosso país. Eu queria saber o impacto disso frente a esses planos. Então vamos lá. Na administrativa, eu te disse que espero uma aprovação relativamente rápida. A tributária é um pouco mais complexa e justamente nós não queríamos cair na armadilha que estava preparada para fazer aumento de impostos. Nós estamos há 40 anos aumentando os impostos no Brasil. Toda vez que há um déficit, nós aumentamos impostos. O nosso raciocínio na tributária foi exatamente o seguinte: a economia brasileira teve 2 anos de recessão, em 2015 e 2016, ou seja, a base de arrecadação caiu bastante. Tivemos de novo em 17, 18 e 19 um crescimento de 1%, 1,3%, 1,4%, é um crescimento baixo, ou seja, continua deprimida a arrecadação. Então seria um contrassenso, baseado nesse déficit que está lá, você tentar aumentar os impostos para fechar o déficit. Seria... muitos críticos, inclusive despreparados, estavam reclamando o tempo inteiro que nós devíamos estar aumentando os impostos porque tem um déficit, etc. Despreparados porque você não deve aumentar impostos no meio de uma recessão, senão você agudiza a recessão. A pergunta também do Márcio, importante, quanto à política. Márcio, eu acho que daqui até o fim do governo, ao contrário do que está sendo dito, que vai ser cada vez mais difícil, porque a base do governo é instável, eu acho ao contrário. Eu acho que o governo ficou 2 anos para conseguir montar a sua base de sustentação parlamentar. E justamente ela acaba de destravar a pauta de reformas. Petrobras. Ministro, a gente viu recentemente uma reação muito ruim do mercado financeiro ao que eles chamam de interferência do presidente na Petrobras e também a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações do ex-presidente Lula, trazendo ele de volta para a elegibilidade, digamos. O senhor acha que o mercado está muito sensível ou ele realmente tem motivos de preocupação com as atitudes do presidente e também do Supremo Tribunal Federal? De novo, esse simbolismo, né? Os mercados são nós. É claro que se o presidente tem uma base de eleitores, que são os caminhoneiros, se eles têm a capacidade de parar o Brasil, e se o presidente quer reduzir impostos que incidem sobre essa base de eleitores deles, é claro que ele, politicamente, ele é um animal político, ele é um fenômeno político. É natural que ele se preocupe com isso. Isso é natural. Por outro lado, nós temos os instrumentos de governança econômica. Se nós começarmos a mexer, aliás, quem mexeu muito nisso foram governos passados também, não é? O Fernando Henrique Foi bastante Cardoso, criticada a ex-presidente Dilma quando interferia no preço. O Fernando Henrique Cardoso chegou a dar um aumento de preço e no dia seguinte ele mandou desfazer. O Raistu, presidente da Petrobras, teve que desfazer o aumento de preço. Da mesma forma, a presidente Dilma Rousseff andou tabelando bastante preços de combustíveis, preços de eletricidade durante bastante tempo. Então é natural que um político se preocupe com isso, principalmente se a base eleitoral dele era os caminhoneiros. Agora, o que nós dissemos ao presidente, isso tem um custo econômico pesado. Então, resultado, se o objetivo era baixar o preço do combustível, o que aconteceu com isso foi que os mercados começaram a subir o câmbio, a Petrobras perdeu o valor, e o presidente mesmo falou, mas peraí, eu quero fazer isso organizadamente. Aí mostrou-se ao presidente que tem contratos, e o presidente, o CEO da Petrobras, na verdade, que é o Castelo Branco,
não terá o seu contrato renovado. Por quê? Quer se mexer nessa governança? Isso é uma questão em aberto aí para o futuro. Vamos ver o que o novo presidente da Petrobras, como é que ele vai enfrentar esse problema ali na frente. Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato não foi uma ficção, né? Aconteceram uma opção de coisa, pode ter tido arbitrariedade de um lado, do outro, mas a verdade é que bilhões foram devolvidos. Se bilhões foram devolvidos, bilhões foram roubados. Tem diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Era no diretor da Petrobras. Então, muita coisa aconteceu. E realmente tinha uma grande liderança política à frente disso tudo. Então, estatais foram quebradas, a Eletrobras quebrou, a Petrobras quebrou, os fundos de pensão da Eletrobras e da Petrobras quebraram. Bom, alguém coordenou toda essa política. Ministro, nós fazemos essa entrevista exatamente no dia em que a CNN Brasil completa 1 ano no ar. Eu queria saber do senhor a importância de um empreendimento como esse, num momento como esse. A mídia tem um papel decisivo, é uma das instituições decisivas nessa arquitetura de uma democracia, de uma sociedade aberta em construção. A mídia foi importante ao longo desses últimos 30 anos e vai ser mais importante no futuro. Vocês veem que exatamente estamos aqui conversando nesse propósito de transmitir à população brasileira, de uma forma organizada, o que vem aí pela frente. Estávamos decolando, há um recrudescimento dessa pandemia, ela nos atinge, e estamos aqui na CNN justamente dizendo, olha, mantenham a resiliência, se defendam com máscaras, vamos para a vacinação em massa, e temos um protocolo para enfrentamento de crises futuras, já temos um amadurecimento, vamos renovar os programas que deram certo, então vamos preservar o emprego nos mercados formais, com o BEM, com o seguro-desemprego. Vamos também atender aos informais com a vacinação em massa de um lado, para eles terem um retorno seguro ao trabalho, e de outro lado, com a carteira verde e amarela, com o benefício de inclusão produtiva, para justamente eles poderem ter um retorno seguro ao trabalho. Então, vocês são muito bem-vindos, contem comigo sempre, vamos tentar sempre esclarecer a população brasileira da melhor forma possível, e eu quero inclusive pedir desculpas se não estou às vezes com mais frequência no ar, é porque o trabalho é muito. Nós estamos o tempo inteiro trabalhando, são muitas medidas, são em todas as dimensões, e nós não conseguimos, às vezes, atender com a necessária, digamos assim, frequência. Mas contem conosco, vamos estar sempre à disposição para o esclarecimento da opinião pública, e parabéns pelo trabalho de altíssima qualidade que vocês têm feito. Muito obrigado, ministro.